Então, continuando, né? Se a gente considerar o ρ constante, né? Naquela equação, a gente vai recair na nossa equação inicial, certo? Da variação da pressão em função da profundidade para um fluido com densidade constante, que é essa equação que está aí mostrada. Delta P vai ser igual a menos ρ vezes G vezes delta Z. Ok? Perguntas? Nenhuma? Então, Não. a gente está falando aqui, certo? A gente analisou, né, a variação da pressão, certo? Com a profundidade, né? Ou seja, com a direção vertical, certo? Por outro lado, né, a pressão ela vai permanecer constante na direção horizontal, tá certo? Ela só vai haver variação de pressão com a profundidade, ok? Então, na direção horizontal, ela será constante em todas, ao longo de toda a direção horizontal, ela será constante. E é isso que está ilustrado nessa figura. Ó. A gente vai ter aqui ó, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, o ponto F e o ponto G. Então, todos esses pontos, eles estão a uma mesma profundidade, tá certo? Eles estão, vamos dizer assim, do ponto de vista horizontal, né? Eles estão em posições diferentes, mas do ponto de vista vertical, todos eles estão na mesma posição. O que implica dizer ó, que a pressão em todos eles vai ser igual, tá certo? Pressão em A vai ser igual a pressão em B, que vai ser igual a pressão em C, que vai ser igual a pressão em D, que vai ser igual a pressão em E, pressão em F, em G, e tudo isso vai ser igual ao quê? A pressão atmosférica, né, que é a pressão que está aqui acima, mais ρ vezes G, vezes a altura aqui, que é exatamente a altura com que eles se encontram. Tá certo? Ok? Aí tem uma observação aqui, né? Que vai ser em relação ao ponto H e o ponto I. E ele está dizendo aqui, ó, que a pressão em H é diferente do ponto, diferente da pressão do ponto I, né? Embora esses pontos eles estejam à mesma profundidade. Quem saberia dizer por que essas pressões elas não são iguais? Porque nessa parte no ponto H, está dizendo que tem mercúrio nessa parte da profundidade. Seria isso? Isso, exatamente. E na parte do ponto I também está abaixo do nível dos outros pontos. Não, o ponto... Não, entenda. Não, mas é a diferença do I pro H, Lucas. Sim, Eles sim, dois entendi, estão na entendi. Isso, tá na certo? mesma- Mas é exatamente isso que eu acho que foi a Natália que respondeu. A pressão no ponto H ela vai ser diferente da pressão no ponto I, embora eles estejam à mesma profundidade, exatamente por quê? Porque eles estão, né? Vai haver aí uma diferença do fluido, no caso o líquido, né? Aqui no ponto I, ó, a gente vai ter o quê? A água, no caso, né? E já no ponto H aqui a gente vai ter o quê? Uma coluna de mercúrio, né? Então, Por além causa da densidade do líquido, né? disso, exatamente, a densidade do mercúrio vai ser diferente da densidade da água, né? Então, nas nossas próximas aulas a gente vai aprender, né, a determinar essa pressão. No caso, a gente vai aprender como determinar essa pressão aí do ponto H e do ponto I. A gente sabe, né, que vai ser exatamente a pressão atmosférica mais ρ vezes G, né, vezes a altura aqui que o ponto I vai estar aqui da superfície. Tá certo? Ok? Então, relembrando, a pressão ela permanece constante na direção horizontal. Então, se os pontos eles estão na mesma profundidade e estão no mesmo líquido, né, eles vão apresentar a mesma pressão. Ok? Aí, uma consequência disso, pessoal, certo? Vai ser exatamente essa daqui, ó. A pressão aplicada a um fluido confinado aumenta a pressão em todo o fluido na mesma medida, né? Isso vai ter uma aplicação em muitos objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Por exemplo, o macaco hidráulico, né? Então, note que o macaco, a gente vai colocar ele ali, né, para elevar ali o carro, a gente simplesmente aplicando uma força bastante
vamos dizer assim, uma força bastante baixa, né? Aos poucos você vai imprimindo a força ali e você vai conseguir levantar o carro, né? Exatamente devido, né, a essa consequência de o fluido apresentar a mesma pressão, né? Ele estando à mesma altura, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Ó? Isso aqui é o que a gente chama da lei de Pascal, né? Então, aqui a gente tem o quê? Ó? A gente vai ter aqui ó, o ponto 1 e o ponto 2, certo? Então, vamos considerar que eles estão exatamente na mesma altura. Pode ser que eles estejam, vamos dizer assim, há uma pequena diferença, mas essa pequena diferença pode ser desprezível, né? Considerando que eles vão estar na mesma altura. Então, a pressão do ponto 1, pessoal, ela vai ser igual ao quê? A pressão no ponto 2, né? Sendo que a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Quem vai ser a pressão no ponto 1? Vai ser F1 sobre a área 1, tá certo? Que vai ser igual à pressão no ponto 2, que vai ser o quê? F2 sobre A2. Não é isso? Tá certo? Sendo que o que vai acontecer, ó? A gente pode rearranjar aqui essa equação, de modo que a gente vai ter o quê? Que A2 sobre A1 vai ser igual ao quê? A F2 sobre F1. Tá certo? Sendo que A2 ela é bem maior do que A1, né? Certo? Então, isso vai implicar o quê? Que F2 ela vai ser tantas vezes maior do que F1, né? Quantas vezes for essa relação aqui de A2 sobre A1. Então, quanto maior essa área 2, né? Maior será a força que vai resultar aí nesse ponto 2, certo? A partir dessa propriedade, certo? Que a pressão ela vai permanecer constante ao longo da direção horizontal. Ou seja, isso é conhecido como a lei de Pascal, tá certo? Ok? Então, essa relação aqui, pessoal, das áreas, a gente vai chamar de ganho mecânico ideal do elevador hidráulico, né? Ou seja, vai ser a quantidade de vezes, né, que a força aqui, F2, ela vai ser aumentada a partir, né, da aplicação da força F1. Tá certo? Então, para a gente ilustrar melhor, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Então, a gente vai ter aqui ó, que F2, que A2 sobre A1, essa relação vai ser o quê? De 100. Tá certo? Aí a gente pode pegar aqui, ó, como a gente viu anteriormente, que F2 sobre F1 vai ser igual exatamente a 100 também, né? E a gente pode extrair o quê? Ó? Que F2 vai ser o quê? 100 vezes F1. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver um F1 aqui de 10 kg força, eu vou ter como consequência, como resultado, uma força F2 de 1000 kg força. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu com a força de apenas 10 kg, né? Uma força de 10 kg força, eu vou fazer, vamos dizer assim, vou conseguir levantar o carro a partir desse macaco hidráulico, né? Vou conseguir levantar um carro de, por exemplo, 1000 quilos, né? Lembrando que 10 kg a força é o quê? É a força de 10 kg, né? Como se eu pegasse o quê? Vamos supor, 10 pacotinhos ali de arroz, né? Cada um pesando 1 quilo, colocasse em cima do macaco e ele conseguisse levantar um carro de massa de 1 kg, tá certo? Ou, de 1000 kg. 1 tonelada no caso, né? Ou 1000 quilogramas força. Tá certo? Ok? Então, é isso. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta sobre essa parte de pressão? Tá de boa. Não, Pronto. por Então, enquanto aqui... tá dando, tá entendendo. Certo. Então, essa foi a nossa primeira parte, né? Dessa unidade 3 aí, onde a gente começa a estudar a pressão e a estática dos fluidos. Então, a gente viu o quê? Definição de pressão, a gente viu as unidades de pressão, tá certo? A gente fez uma correlação de pressão, no caso, se aplica aos fluidos, e
a definição de tensão normal, que é utilizado, né, lá na análise dos sólidos, tá certo? A gente viu as diferenças de pressões, né, vamos dizer assim, as diferenças conceituais, então pressão absoluta, manométrica e pressão de vácuo, tá certo? A gente verificou que a pressão em um ponto ela é a mesma em todas as direções, a gente mostrou isso, né, através de uma análise de uma cunha de fluido. A gente encontrou uma relação, tá certo? Para a variação da pressão em função da profundidade, tá certo? Tanto considerando fluidos que não apresentam variação significativa da densidade, como também encontramos uma expressão geral, né, para fluidos que apresentam uma variação na sua densidade, tá bom? Verificamos também que a pressão ela permanece constante na direção horizontal, foi isso? E, em consequência disso, né, a gente viu aqui, exemplificou com um exemplo prático aí, né, de que como, né, a partir de uma pequena força, né, e um fluido confinado, a gente pode, vamos dizer assim, ter como resultado, né, como consequência, uma força bem maior, tá certo? Que vai ser dada exatamente em função, né, das relações, né, das áreas onde esse fluido está sendo confinado e essa força está sendo aplicada, ok? Tá certo? De forma resumida, esse foi nosso primeiro tema aí do nosso capítulo 3, tá bom? Mais alguma pergunta, alguma observação? Não, só nada, não. Ok, Não, professor. pronto. Então, Próxima aula é só prova normal, né? Tá certo. Armaria. Pode, professor, explicar agora o trabalho de topografia, por favor? Isso. Olha, o trabalho de topografia, qual é a ideia, né? Como a gente... a ideia que eu tive era fazer um trabalho mais prático, tá certo? Era fazer um trabalho mais prático e o que foi que eu pensei inicialmente? Vocês construam uma planilha onde vocês forneçam os dados de entrada, certo? E a partir dos dados de entrada vocês encontrem aquilo que vocês estejam, vamos dizer assim, objetivando, né? E aí era exatamente a ideia aplicar aqueles exercícios que a gente fez na aula anterior, tá certo? A aula que vocês devem ter assistido através lá no YouTube, né? Que eu gravei com a turma da noite, né? Eu fiz, acho que se eu não me engano, uns 7 exemplos, né? Aí o que é que você vai fazer? Por exemplo, calcular a medição angular utilizando o método da deflexão. Então, tem uma fórmula lá, tem uma equação, não é isso? Aí o que é que vocês vão fazer? Quais são os dados de entrada? Vamos pegar lá aquele exemplo que eu dei, certo? E aí, qual é o resultado que vocês vão encontrar? O valor do ângulo encontrado, né? Então, vocês vão pegar uma célula, vão colocar aquelas formas, de modo que vocês encontrem, a partir dos dados de entrada, encontrem o resultado, tá certo? Então, a ideia é que vocês repitam isso para as outras formas de medição. E eu sugeri também que vocês criassem, né, também uma outra tabelazinha onde vocês façam a transformação de azimuth para rumo ou vice-versa, né, de rumo para azimuth, tá certo? Então, o Excel, né, você colocando ali todas essas informações, você tem como fazer programar ele para fornecer essas informações para vocês. Então, simplesmente criar um programa, né, aí vai ser a critério de vocês, né, vocês que vão organizar, vão deixar ele mais dinâmico possível, né, para que vocês possam utilizar ao longo da disciplina, e se for o caso, né, até ao longo do curso, até profissionalmente mesmo. Isso é uma coisa que ajuda vocês no dia a dia. A ideia é essa. Entendi. Todo mundo entendeu? Mais ou menos. Mas e quem não sabe mexer no Excel se lasca. Não, quem sabe mexer no Excel aprende, não se lasca. Se lasca, porque para assistir meio mundo de aula, videoaula Não, para aprender. mas vocês Mas vai dar certo. vocês vão utilizar comandos básicos do Excel, né? Somar, multiplicar, dividir. Isso aí é fácil, galera. Vocês estão... Qual período que vocês estão no curso? Quinto? Quinto. Quinto período. Né? Vocês não têm
A gente tá no quinto, Nós nunca usamos Excel. nunca usaram, então pronto. Estão tendo a oportunidade de usar agora, tá certo? Pelo menos eu É. não. Pelo menos eu não, na faculdade não. Eu não sei também. Não, nunca usaram? Não, eu sei o básico, mas na faculdade nunca foi pedido para usar ainda, não. Pronto, então, aí, O negócio é que na nossa aula de informática a gente não teve aula. O professor queria montar um computador. Aí, Tem coisas curso básicas, de montagem e a gente não manutenção. fez. é porque, assim, galera, vocês têm que entender o seguinte, não existe curso de engenharia sem você utilizar software, entendeu? E, por exemplo, eu tive essa ideia porque exatamente é, é bom que vocês estão tendo a oportunidade, né, de começar a utilizar o Excel, entendeu? Porque nas disciplinas futuras que vocês vão fazer de projeto, vocês vão instalações hidráulicas, por exemplo, vai se utilizar Eu faço. Excel, tá entendendo? Assim como outra disciplina, mecânica dos solos, dependendo dos ensaios que a gente vai fazer, tudo é Excel daqui para frente, tudo é Excel. E eu não vou nem falar outros programas, né? Tô falando assim do básico mesmo, né? Então é importante já vocês ir se familiarizando com isso aí, entendeu? E também não são... Quanto mais você souber, melhor, obviamente, né? Mas com o básico aí você vai conseguir fazer esse trabalho. E eu tô aqui exatamente para auxiliar vocês, né? Então, acho que a gente tem que ter essa visão, né? Assim, encarar as disciplinas não como uma oportunidade de a gente sempre estar aprendendo algo, tá certo? Então, e aproveite, né? Vocês já vão estar tendo isso aí como uma nota. Eu acho que está sendo uma boa oportunidade para vocês. Tá certo? No caso vai ser a V2, né? Não, isso ainda é a V1, né? Porque a gente não está sem a nota de topografia. Não, tá certo, tá certo. Beleza? Porque em topografia a gente está um pouco mais atrasado, né? Porque a gente teve uma semana sem ter aula, enfim. Quer dizer, a gente teve mais de uma semana sem ter aula, né? E como são só 2 aulas por semana, aí acaba que a gente está um pouquinho atrasado. Mas até o final do semestre, se Deus quiser, a gente vai resolver isso aí, beleza? Pronto, galera? Beleza. Mais alguma pergunta? Pronto, tudo bem. Não. Vai dar certo. Qualquer coisa a gente lhe aperreia lá na hora Tá, de fazer a beleza, tabela. então. Então pronto, vou encerrar aqui, tá bom? Qualquer dúvida aí, entre em contato. Estamos aí à disposição. Valeu, tamo junto, é nóis. Bom, pessoal, bom dia. Se cuidem aí. Bom dia, tio.